Declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Como é de conhecimento de todos, nessa noite, além de apreciarmos as matérias da ordem do dia, estaremos prestando homenagem pela passagem do Dia do Professor a ser realizado amanhã, dia 15 de outubro. Para tanto, por serem destaques, as professoras serão homenageadas nessa noite. Convido as professoras Elizabeth Pogogelski Zaborowski e a professora Simone de Fátima Úpolo para participarem da mesa diretora que comandará os trabalhos nessa reunião. Sejam bem-vindas e tenho certeza de que as homenagens a serem prestadas nessa noite é o resultado e reconhecimento pelo excelente trabalho que prestam junto a seus alunos em suas escolas. Também gostaria de convidar o secretário de Educação, professor Célio Kalikowski, representando também o prefeito Pedro Ivo. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro.
Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Schwartz, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios capítulo 11, versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Comunicações da Presidência. Ofício número 2017/12, OPD/GP, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando o acórdão de parecer prévio, número 320/13, S2C, de 21 de agosto de 2013, referente ao processo número 170.138/11, relativo à prestação de contas do Executivo Municipal de União da Vitória do exercício financeiro 2010. Esta presidência, a partir do dia 14 de outubro de 2013, encaminha o processo para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Patrimônio. O processo encontra-se à disposição dos demais vereadores. Decreto Legislativo número 5/2013. Dispõe sobre homenagem pelo Dia do Professor. Gilmar Jarentiuk, presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Atendendo o disposto na Lei número 3.106/2003, o Poder Legislativo Municipal concede homenagem pela passagem do Dia do Professor, relativo ao ano 2013, às seguintes professoras. Senhora Elizabeth Pogogelski Zaborowski, com mais tempo de serviço junto ao quadro próprio do Magistério Municipal. Senhora Simone de Fátima Úpulo, com nomeação mais recente junto ao quadro próprio do Magistério Municipal. Parágrafo único. As informações referentes às professoras foram repassadas pela Secretaria Municipal de Educação, através do ofício número 160/2013, CEMED, de 19 de setembro de 2013. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, juntamente com os anexos 1 e 2. Correspondências recebidas. Ofício número 224/2013, encaminhado pelo Dr. Lauri Ângelo Furlan Fagundes, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de União da Vitória, em agradecimento ao convite para participar da reunião em comemoração ao Dia do Professor e indicando o advogado Dr. Fabrício Chevinski para representá-lo. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 184/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da SEAB para o exercício 2013 com recurso de excesso da arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 185/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da SEAB para o exercício 2013 com recurso de excesso da arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 186/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2013, com recurso de superávit financeiro. Ofícios do Executivo. Ofícios número 1585, 1584, 1586/2013, encaminhando os projetos de lei número 185, 184 e 186/2013 para devida apreciação. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 128, 129 e 130/2013 do vereador Altair Lourenço de Souza. Indicação número 131/2013 do vereador Altamir Moreira de Castilho. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entradas na Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao vereador Wilson Schwartz, secretário dessa Casa, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 123/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 123/2013. É o parecer.
Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 123/2013. Outorga em concessão de uso não remunerado imóvel à Associação dos Servidores Públicos Municipais de União da Vitória. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 154/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 154/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 154/2013. É o parecer. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 154/2013. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Banda Municipal Maestro Emílio Taboada Dias. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 173/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 173/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 173/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013, com recursos de superávit financeiro. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 174/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 174/2013. É o parecer. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 174/2013. Outorga em concessão de uso não remunerado imóvel ao Lions Clube de União da Vitória. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 182/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 182/2013. É o parecer. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 182/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da FUSA para o exercício 2013 com recursos de anulação transposição. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 21/2013. Dispõe sobre a proibição da exposição nas mesas dos estabelecimentos que comercializam alimentos no município de União da Vitória de recipientes que contenham cloreto de sódio, sal de cozinha. Está em discussão. Em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em redação final. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 169/2013. Ratifica protocolo de intenções do Consórcio Público Intermunicipal para a Solução de Problemas Públicos Comuns, CIPUV, nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e da outras providências. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em segundo turno. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Com a palavra o vereador Daniel Rocha. Caros cidadãos União Vitoriense, eméritos professores e professoras aqui presentes, vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Essa votação é esculpida de plena importância que nós estamos alterando a Lei Orgânica Municipal. Como todos sabemos, quanto menos emenda, inclusive a Lei Orgânica não pode ser elasticida em seu número de artigos, apenas alterados ou incluídos artigos com a mesma numeração, para ela ficar com o número original de artigos. A emenda trata-se de alteração em 3 artigos. O artigo 13 da nossa Constituição Municipal, ela é uma cópia da Constituição Federal, inclusive estabelecendo o dia de eleições. Isso não é necessário estar na nossa Constituição Municipal. Também estabelece a forma pela qual os vereadores serão eleitos, que é o sistema proporcional. Não adianta estar na nossa Constituição Municipal, que isso é matéria eleitoral, é de ordem federal. E o erro que existia aqui é que a nossa Constituição Municipal, nossa lei orgânica, ela obriga o vereador a residir na Vitória. Isso não é possível, isso é inconstitucional. O que pode exigir é domicílio eleitoral, mas se para ser eleito o vereador precisa domicílio eleitoral, isso há 1 ano antes da eleição, por que o exigir também domicílio civil? Não pode. É a mesma coisa para concurso público. Tem prefeituras, às vezes, que obrigam que o funcionário que queira se inscrever no curso more na cidade. É inconstitucional, não pode. Então, é isso que nós estamos alterando. O artigo 14, como já foi discutido, é aquele que obriga o prefeito municipal a passar uma autorização para celebrar convênios com particulares ou órgãos públicos. Também não é incumbência da Câmara Municipal. Desde que tenha orçamento próprio, convênios, e esteja dentro do limite orçamentário, não há necessidade de autorização legislativa. Apenas, após a celebração do convênio, a nossa fiscalização. É um ato discricionário do prefeito. E o artigo 111 é para uma reformulação administrativa na prefeitura, que virá em breve. Então, o PMDB vai votar favorável à presente emenda, porém, logo a gente vai discutir também, com mais calma, outros assuntos que podem e devem ser alterados na lei orgânica. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, professores, representante da OAB, funcionários públicos. Quero falar também, vereador Daniel, que ao estar estudando esse projeto, que veio do Executivo, aliás, dentro da discussão que nós estamos tendo desse projeto da lei orgânica, temos que discutir também que, uma vez concedido o título de utilidade pública a uma entidade, ela já passa a ter direitos de receber verbas. Então, o critério para nós da Câmara é discutir quando essa entidade entra com a documentação, se ela
se encaixa ou não. Uma vez se encaixou, o município não tem que pedir autorização para a Câmara. Ela já é de utilidade pública, porque foi provado a sua utilidade pública. Seria só esse item, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Romeu Bueno. Boa noite a todos. A questão desse artigo a respeito dos convênios, vejo que mesmo sendo uma prerrogativa do prefeito, a importância e a necessidade de passar pela Câmara, mesmo que seja de uma forma consultiva e informativa, para facilitar até por uma questão de fiscalização. Como o vereador Daniel, líder da bancada do PMDB, falou, nós votamos a favor, mas faço essa ressalva, por mais que seja uma prerrogativa do prefeito. Está em votação o parecer. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2013. Altera os artigos 13, 14 e 111 da Lei Orgânica. Está em discussão. Conforme determina a Lei Orgânica, no parágrafo 5º do artigo 42, a votação será nominal. Portanto, convido para votar pela ordem o vereador Altair Lourenço de Souza. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Altamir Moreira de Castilho. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlos Humberto Topolsky. O meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Carlos Romeu Bueno. Favorável, senhor presidente. Vereador Clarito de Nivardo Barbosa. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Daniel Fernando Rocha. Favorável. Vereador Gilmar Jarentiuk, favorável. Vereador Luilson Schwartz. Favorável. Vereador Mário Lúcio Ferreira. Favorável, senhor presidente. Vereador Valdecir José Rático. Voto favorável. Vereador Valdir Luiz Cortellini. Também é favorável. Vereador Zidioto Daldin. Voto favorável ao projeto de emenda, senhor presidente. Está aprovado com 12 votos favoráveis. Em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 1/2013. Em tempo, senhor presidente, correspondência recebida do vereador Ricardo Adriano Sass ao senhor Gilmar Jarentiuk, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, Ricardo Adriano Sass, vereador junto a esta Casa de Leis, atendendo previsão legal constante no regimento interno, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que informe ao plenário desta Casa de Leis que, em virtude de viagem, estarei ausente da 34ª reunião ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro de 2013. Atenciosamente, Ricardo Adriano Sass. Requerimentos. Número 217/2013, dos vereadores Clarito de Nivardo Barbosa e Valdir Luiz Cortellini, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente entrar em contato com a Copel, solicitando orçamento e posteriormente autorizando a realização da extensão de rede de energia elétrica em aproximadamente 100 metros da Rua das Orquídeas, no bairro Jardim Roseira, até alcançar a área de lazer daquele bairro. Justificativa. A falta de rede de energia, que é de responsabilidade da Copel, está impedindo que a comunidade possa ser beneficiada pelo setor da Prefeitura com instalação de iluminação na área de lazer, especialmente no campo de futebol. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 218/2013, do vereador Altair Lourenço de Souza, ao senhor prefeito municipal para que determine as secretarias envolvidas realizar a recuperação e manutenção com troca de pranchões das duas pontes do rio Barra Grande, localizadas no Parque Industrial João de Senha, nas proximidades da empresa Pedro Belena, BR 153. Está em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 219/2013, do vereador Altamir Moreira de Castilho.
a Comissão Municipal de Trânsito para que providencie a instalação de faixa elevada de pedestre e sinalização da velocidade máxima permitida na rua Costa Carvalho, de frente ao imóvel 1535, nas proximidades da APAI, do bairro São Bernardo. Justificativa. Trata-se de local com intenso movimento, fato que eleva em muito o perigo de acidentes com crianças da APAI e moradores circunvizinhos. Está em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 220/2013 do vereador Clarito de Nivardo Barbosa. Ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras providenciar a imediata recuperação da tubulação existente da Rua das Acácias, trocando os tubos quebrados e procedendo à limpeza geral, e ainda colocar grades de proteção nas bocas de lobo. Justificativa. Devido aos buracos existentes na tubulação, está se criando transtornos principalmente no período noturno, pois os munícipes estão sofrendo acidentes ao caírem nos buracos. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa escrita, falada, boa noite. Eu queria falar a respeito da tubulação, apesar que eu vou atravessar, que não tem nada a ver com essa tubulação, mas a gente está muito preocupado com a tubulação que está acontecendo aqui no bairro São Bernardo. Como hoje não vão ter palavra livre, então estou atravessando agora, não gosto de fazer isso, mas eu fui procurado nesse final de semana, justamente a respeito de um loteamento que está começando lá no bairro São Bernardo, onde o pessoal está elevando da rua mais de 30 centímetros e pôs tubulação, está pondo tubulação, mas só que parece que, segundo a denúncia apresentada, que a tubulação não obedece aos quesitos necessários de desnível para poder sair essa água. Nós já temos sérios problemas de alagamento ali embaixo, ali perto do colégio Lauro Miller, então vai prejudicar em muito aquelas casas. Inclusive a pessoa fez hoje uma denúncia e entregou na prefeitura, e dizendo, inclusive, que a partir do momento que ela sofreu enchente ou qualquer coisa, ela vai acionar a prefeitura, com todo o direito. Porque, na realidade, o que está faltando para nós, acredito eu, e queria que fosse desmentido, se for o caso, não teria problema nenhum, é que o nosso setor de planejamento não fiscaliza, não vê o que está sendo feito. A pessoa entra com um projeto, o projeto está passando e a gente não sabe o que está acontecendo. E realmente lá preocupa mesmo, porque está criando, está formando uma barragem lá. E se realmente, com as chuvas que dão em União da Vitória, com aquele problema que tem, realmente é muito perigoso. Então, eu queria só levar conhecimento, não tem nada a ver com o projeto do vereador Clarito, mas como falava de tubulação, e eu tinha de falar a respeito disso, prometi às pessoas que estaria aqui nessa tribuna hoje falando, como não posso usar a tribuna, estou só passando isso, gostaria que o pessoal levasse, principalmente ao prefeito, o líder do prefeito levasse ao prefeito, essa é a preocupação do bairro São Bernardo. Com esse loteamento que está sendo feito ali, para que seja realmente fiscalizado, porque senão mais tarde quem vai pagar é a prefeitura, ou seja, nós, munícipes, vamos pagar, porque segundo até o engenheiro da obra lá, disse o seguinte, a pessoa foi manifestar e falou assim, não, isso é problema da prefeitura depois, ou seja, faço, vou fazer e depois a prefeitura que se vire. Então era isso. Obrigado, senhor presidente. Desculpa atravessar esse conteúdo que não tem nada a ver com o contexto original. Está com a palavra o vereador Daniel Rocha. Senhor Clarito, também aproveitar em questão que vossa senhoria fala sobre a tubulação. A exemplo do vereador Mário, eu também recebi uma ligação no final de semana e hoje de manhã eu recebi essa denúncia sobre essa questão. Há pouco mais de 2 meses, nós tivemos uma reunião no bairro São Bernardo justamente sobre isso, sobre a tubulação daquela região, onde a maioria das pessoas reclamavam sobre isso, e a posterior agora vem mais esse problema ainda. Estão mesmo elevando o nível, um terreno muito grande, e a Secretaria de Planejamento deve investigar imediatamente, a partir de amanhã já, essa questão. Senão vai acontecer que nem o vereador Sá sempre nos fala, que sempre reclama. Desde este ano que eu conheço, mas ele diz que há muito tempo vem falando, numa mesma questão perto da polícia militar, ali no São Basílio Magno, em que o município de Porto União aterrou, elevou a tubulação e a água está vindo tudo para a União da Vitória. Ali vai acontecer a mesma coisa e a água vai tudo para Costa Carvalho, Clotário Portugal, Frei Policarpo, Joaquim Távora,
regiões da Cruz Machado, e isso vai acontecer. Então é a hora, aproveitando o seu requerimento sobre isso, a gente vem lembrando do assunto, é a hora de investigar isso, e também aproveitar, como isso já foi discutido várias vezes, nós tínhamos um cronograma de visitas à Câmara de Vereadores dos secretários municipais. Agora, será a hora mais propícia para o secretário de Obras vir aqui para nós verificar essas centenas de requerimentos que nós temos sem atendimento, ter uma conversa com ele, talvez antes da reunião, depois da reunião também, uma conversa com o secretário de Obras para ver todos os anseios da população, todos os nossos requerimentos, quanto ao andamento dos mesmos, porque todos são importantes, senão nós não estaríamos aqui discutindo e a população, de quem nós somos apenas os representantes, não estaria reclamando para nós. Obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Eu também aproveito o requerimento do vereador Clarito, uma vez que ali no São Bernardo, nas ruas ali próxima à PAI, na Costa Carvalho, Clotário Portugal, enfim, naquela região do São Bernardo também recebi, assim como os vereadores, o vereador Mário falou, o vereador Daniel, a preocupação, recebi esse documento, e a preocupação também desses grandes aterros nas áreas de várzea, onde se tornavam reservatórios naturais. E com isso a preocupação é que a água cada vez mais avance em direção às casas, subindo aí as ruas. Só para fazer o mesmo registro aí do referido documento. Com a palavra, o vereador Clarito de Nivardo Barbosa. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras professoras homenageadas hoje, senhores vereadores, a comunidade aqui presente, os meus colegas funcionários públicos, professores, a OAB presente aqui. Agradeço a presença de vocês todos, os líderes comunitários, presidentes de associações, sejam todos bem-vindos. Quero comentar só uma palavrinha sobre o meu requerimento que eu coloquei sobre a Rua das Acácias. Eu sempre costumo visitar algumas comunidades quando eu tenho tempo, geralmente no sábado, no domingo. Ontem fiz a visita nessa rua, aos moradores dessa rua, inclusive constatei uma senhora, o nome dela é a dona Elisa, 68 anos, que ao se defender de um motoqueiro meio violento, ela pisou numa dessas lajotas que está falsa, porque na verdade quase a metade da rua, inclusive vem de encontro aqui esse meu requerimento, junto com a indicação colocada pelo nosso colega vereador Altair Lourenço de Souza, no dia 5/8/2013, ele colocou uma indicação pedindo o reparo do calçamento. Mas, como eu constatei, lá não adianta só fazer calçamento, só reformar o calçamento. Por quê? Porque a parte externa, a parte de baixo, a parte coberta, que é a tubulação, está toda danificada, Então as águas estão indo para dentro das casas, que as casas são mais baixas que a rua, um lado. Por isso, eu venho fazer esse requerimento ao Executivo para que se possa resolver essa situação dessa rua. Também fiz aí um ofício de gabinete ao comandante da Polícia Militar que autorize ou faça uma ronda mais cerrada, diurna e noturna na região dos conjuntos. Cristo Rei, João Paulo II, Jacira Nibeli, Musulon, Jardim Roseira, São Luís, toda essa região, porque o vandalismo está grande durante o dia, no centro comunitário, nas escolas, no centro de saúde, estão quebrando vidro, então está muito difícil. Então eu fiz um ofício de gabinete também ao comandante da Polícia Militar. Agradeço, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zilioto Daldim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, as professoras homenageadas, em nome delas todos os demais professores, funcionários públicos, imprensa, falada e escrita. Hoje mesmo eu entrarei em contato com o setor de planejamento, com o Jamar, e vou expor esse problema e tenho certeza que amanhã vai ser verificado o que tem ocorrido lá. Em relação
a vinda dos secretários que faltam ainda se fazer presente nesta casa para dar satisfações e esclarecimentos sobre seus trabalhos, também entrarei em contato para chamar os que estão faltando. Vejo que essa situação de tubulação vem de longo tempo e dificilmente vamos conseguir resolver os problemas que existem. Mas temos que tomar o cuidado para que as novas ligações aí sejam feitas de uma maneira adequada para que não haja mais transtornos à população que vem sofrendo e não é de hoje. Seria isso, senhor presidente. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Estaria ainda em tempo de cumprimentar o professor Marcos Joaquim Vieira, representando o diretor da Uniguaçu, professor Edson Aires. O nosso muito obrigado. Fim da ordem do dia. Essa presidência despacha as indicações e passamos de imediato às homenageadas. Professora Elizabeth Pogogelski Zavorowski, professora com mais tempo de serviço prestado junto ao quadro próprio do magistério próprio. Simone de Fátima Úpolo, professora nomeada mais recente, junto ao quadro próprio do magistério municipal. Nessa oportunidade, representando toda a classe dos professores da Rede Municipal de Ensino de União da Vitória. Convido o vereador Carlos Romeu Bueno, representando todos os vereadores, para fazer uma singela homenagem nessa noite. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, público presente, imprensa, senhor secretário de Educação, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais secretários e homenageados dessa noite, nossos professores e professoras da Rede Pública de Ensino Municipal e de todas as demais redes particulares e estaduais. Esta Casa de Lei sente-se honrada com a presença de todos, principalmente com a presença dos professores que amanhã, dia 15 de outubro, tem a data comemorativa ao seu dia, instituída na época do Império ainda por Dom Pedro I, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila. Neste 15 de outubro, queremos homenagear os professores e professoras que dedicam suas vidas ao cumprimento da importante missão de transmitir conhecimentos, fortalecer vínculos, despertar talentos, acolher e agregar toda a comunidade escolar a favor da educação e da vida. Segundo Freire, sem mudança não há esperança. E o que pode mudar uma cidade, um estado, um país, senão a educação, o conhecimento? Somente se constrói uma nação mais democrática, justa e de oportunidades através da educação e pelo agente transformador, o professor, que muitas vezes não tem o devido reconhecimento, mas de suma importância para a construção da sociedade com justiça social e próspera. Exemplo clássico, o Japão pós-guerra, totalmente destruído, e que sabiamente investiu na educação, valorizando e reconhecendo a importância do professor para chegar ao primeiro mundo. Como na música de Dudu Nobre, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. E somente através da educação conseguiremos esse refrão. Esta casa tem como tradição
homenagear a professora de nomeação mais recente, ou a professora mais jovem do Magistério Municipal, hoje representada aqui pela professora Simone de Fátima Úpalo, e assim representando a todas as que iniciam ou iniciaram a carreira recentemente. Uma missão que, acima de tudo, precisa ter vocação para tratar com o bem mais precioso que existe: nossas crianças, jovens e adultos. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara, que necessita de atenção, amor e cuidado. Parabéns pela sua escolha, professora Simone. Desejamos-lhe uma carreira profícua e de realizações, a você e a todas que iniciaram a carreira do magistério. Também temos a presença honrosa da professora Elizabeth Pogogelski Zaborowski, que é a mais experiente, a mais tempo de carreira da rede municipal de ensino. E que é tão jovem e dinâmica, senhores, quanto a professora Simone, pois a juventude, caríssimos, é um estado de espírito. Como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sabemos, professora, que durante sua estada no magistério, muitos tiveram sua dedicação e orientação, tornando-se pessoas responsáveis de sucesso, verdadeiros cidadãos, e nesse dia especial, desejamos-lhes sucesso e que sua estrela continue sempre brilhando, professora Elizabeth. Paulo Freire fala: a alegria não chega apenas ao encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, retratando bem a vocação e o dom para a tão importante missão: educar. Esta Casa de Leis tem o profundo reconhecimento e gratidão a todos os professores e professoras, pois se hoje estamos legislando, e todos os demais profissionais nas suas diversas atividades, é porque um dia passamos pelas escolas e tivemos a orientação e a dedicação que você, professor, nos proporcionou. E para encerrar, meus amigos, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o presidente dessa casa e todos os demais vereadores por me conferir honrosa e importante tarefa de proferir algumas palavras em homenagem ao Dia do Professor. Parabéns, colegas professores e professores. Sucesso nesta longa e bela estrada da vida. Parabéns e um feliz Dia do Professor. Muito obrigado. Convido, neste momento, o assessor de cerimonial dessa casa, senhor Jair Nunes, para que utilize da tribuna para nos trazer parte do histórico de vida da professora Elizabeth Pogogelski Zaborowski. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Iranda Vitória, Gilmar Jarenchuk, senhores membros da mesa diretora, senhores vereadores de Iranda Vitória, senhoras, senhores e jovens aqui presentes nessa noite. E em tempo, ao senhor Marcos Joaquim Vieira, representando as faculdades integradas Vale do Iguaçu, a nossa Uniguaçu. A primeira homenageada desta noite festiva, em que se homenageiam os professores de Iranda Vitória, é a professora Elizabeth Zaborowski, filha de Júlio Pogogelski e Angelina Cavales Pogogelski, nascida no interior de União da Vitória, mais precisamente na colônia Rio Vermelho, linha São João. Filha de agricultor da colônia Rio Vermelho, trabalhou na lavoura, estudou até a 4ª série e com 13 anos de idade veio trabalhar no centro da cidade como babá por 5 anos.
Quando seu pai faleceu em um acidente em 1981, voltou para casa. A escola Antônio Silveira Peixoto precisava de uma professora. Quando assumiu as turmas, foi difícil, porque tinha de aprender muito, mas lutou e conseguiu. Naquele tempo, as séries eram multisseriadas, e foi o primeiro emprego de Elizabeth Zaborowski como professora. Num esforço muito grande, Elizabeth lecionava e estudava. Fez o magistério na Secretaria de Educação, que era o Logos 2. A professora apanhava os módulos e estudava em casa, e vinha fazer as provas na cidade. Elizabeth trabalhou na escola Antônio Silveira Peixoto até o ano de 1990. Depois de casada, veio trabalhar na escola municipal professora Miguelina Ressa Treuc, no bairro São Sebastião. A professora Elizabeth tem uma longa caminhada como educadora, leciona há 31 anos e afirma que se sente muito feliz e realizada, pois ama a sua profissão. Teve muitas conquistas na vida. Nessa noite, Elizabeth Zaborowski, em primeiro lugar, agradece a Deus, que nas horas boas e difíceis sempre está ao seu lado, iluminando o seu caminho. Também agradece a sua família, a seu marido e aos seus 2 filhos. Representando os professores que entregaram a sua vida ao magistério municipal e que estão na atividade há muitos anos, Elizabeth Zaborowski recebe simbolicamente a homenagem da Câmara de Vereadores de União da Vitória. Gostaria de convidar o vereador Valdir Luiz Cortellini e Carlos Humberto Topolsky para que faça a entrega das homenagens dessa casa à professora Elizabeth Pogogelski Zaborowski. Neste momento, com a palavra na tribuna, a professora Elizabeth Pogogelski Zaborowski. Vontade, professora. Boa noite. Agradeço às autoridades da mesa. É verdade, uma longa caminhada que eu tenho e uma grande vocação de ser professora, uma grande conquista. Tem que gostar muito mesmo, dar o amor, a vida por essas crianças que os pais, né, eles entregam para as professoras. É o nosso fruto, né, uma grande conquista. E então, eu sinto muito orgulho de ser professora há 31 anos de magistério, uma longa caminhada. Agradeço a minha família, como foi citado, a meu Deus também, que em primeiro lugar, que me ajudou nas horas difíceis. Então, é uma bela profissão que eu escolhi. E amo de verdade. Meu muito obrigado. Agradecemos as palavras da professora Elizabeth Pogogelski Zaborowski. Nesse momento, eu convido o assessor de cerimonial dessa casa, o senhor Jair Nunes, para que se utilize da tribuna para nos trazer parte do histórico da professora Simone Úpalo. A segunda homenageada dessa noite é a professora Simone de Fátima Úpalo, nascida em 15 de julho de 1981.
Com 32 anos, foi aprovada em abril deste ano, 2013, no concurso municipal para as séries iniciais em União da Vitória. Iniciou sua carreira de professora no ano de 2010, quando foi aprovada no concurso do município de Porto União, onde trabalha na educação infantil. Simone de Fátima Úpalo cursou magistério na Escola de Educação Básica Professor Balduino Cardoso, concluindo o curso no ano de 2003. Prosseguiu com seus estudos, cursando Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde conseguiu a sua graduação em 2008. Simone seguiu na pós-graduação em Psicopedagogia Institucional, também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. Concluiu a sua pós-graduação em 2010, quando iniciou a sua vida profissional. No entanto, o seu primeiro contato com a educação infantil foi como estagiária no município de União da Vitória. Para Simone de Fátima Úpalo, ser professora é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu e pelo que lhe foi ensinado. Ser professora é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula que, mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia é única e original. Ser professora é entrar cansada numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professora é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara, que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena, mas sem sair do espetáculo. Ser professora é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com os seus próprios pés. A professora Simone de Fátima Úpalo representa simbolicamente, nessa ocasião, as professoras em início de jornada, como a profissional de educação mais recente do quadro do Magistério Municipal de União da Vitória. Quero convidar o vereador Altair Lourenço de Souza e o vereador Altamir Moreira de Castilho para que façam a entrega da homenagem dessa casa à professora Simone de Fátima Úpalo. Com a palavra na tribuna, a professora Simone de Fátima Úpalo. Boa noite a todos. Eu quero agradecer essa homenagem e dizer que me sinto muito honrada de fazer parte do quadro de docentes de União da Vitória. E também quero estender essa homenagem a todos os meus colegas professores e dizer, nossa tarefa é difícil, mas a recompensa dos nossos esforços está em... Desculpa, está ao perceber que a gente faz parte de um processo de desenvolvimento das nossas crianças. Muito obrigada a todos. Agradecemos as palavras da professora Simone e concedemos a palavra na tribuna ao secretário municipal de educação, senhor Célio Kalikowski, também nesse ato representando o prefeito Pedro Ivo. Cumprimento o presidente dessa casa, senhor Gilmar Janinchuk, cumprimentando o presidente e cumprimento a todos os vereadores. E cumprimento também a professora Elizabeth e a professora Simone, as homenageadas, e faço um cumprimento especial a todos os
meus e minhas colegas que estão aqui presentes nesse ato. Prezados professores e professoras, é com imensa alegria que venho até aqui nessa Casa de Leis para homenageá-los. Pensando em qual o motivo de existir de uma escola, eu me pergunto, qual a importância de aprender? E mais além, qual a importância de ensinar? Você, professor, por que você ensina? Por que você dedica tanto a levar conhecimento a pessoas que muitas vezes não possuem nenhum vínculo com você? Você já parou para pensar nisso? Posso dizer que é uma profissão linda, talvez a mais sublime. Exige dedicação, paciência, vontade e uma doação intensa. Vemos várias mensagens verdadeiras nas redes sociais, onde diz que a nossa profissão é essencial, pois formamos todas as outras profissões. Professor e professora, vocês são a essência da educação de nossas crianças, jovens e alunos e adultos. Vocês ensinam com dedicação e alegria. Você é aquele que fica entusiasmado com a aprendizagem e fica triste quando vê um aluno tomando caminhos inversos a que você ensinou. Vocês são os verdadeiros heróis de uma sociedade que valoriza somente as profissões que mais têm ganho, como a de jogador de futebol. Mesmo assim, vocês são guerreiros e não desistem. Não desistem de melhorar essa sociedade que fácil se corrompe. Quero agradecer a vocês, professores e professoras da Rede Municipal de União da Vitória, por terem participado de todas as atividades pedagógicas desenvolvidas pela Administração Municipal e a Secretaria Municipal de União da Vitória. O curso da Educação Afro com o Grupo Bataca. Aqui faço um parênteses para agradecer à Câmara de Vereadores, em nome de seu presidente, que não mediu esforços para conseguir que esse grupo viesse aqui fazer essa bela formação aos nossos professores. A formação com a CEF, o grupo de estudo, o curso de psicomotricidade e outros. Esses cursos foram preparados de acordo com as sugestões de vocês, professores, porque nesse mandato a equipe da Secretaria Municipal de Educação optou fazer uma gestão democrática, onde procuramos ouvir os profissionais da educação para assim desenvolvermos nossa proposta pedagógica. Esse é o nosso jeito de valorizarmos o magistério, além de respeitarmos a lei do piso nacional do professor. Quero agradecer aos vereadores pela homenagem às duas professoras e a todos os professores de União da Vitória. Quero encerrar minha fala com duas frases. Uma de Cora Coralina, a grande poetisa goiânia: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E do grande escritor brasileiro Guimarães Rosas: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E quebrando um pouco o protocolo, nesse momento eu peço a todos os professores e professoras aqui presentes que se levantem. Poderiam ficar de pé? Todos os professores, as homenageadas também. E peço a todos os outros presentes uma salva de palmas a esses nossos heróis e nossas heroínas. Agradecemos as palavras do secretário de Educação, professor Célio Reginaldo Kalikowski. Neste momento, a palavra está livre por 2 minutos, exclusivamente para pronunciamento sobre o Dia do Professor. Com a palavra, o vereador Carlos Topolsky. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, comunidade aqui presente e demais professores, parabéns pelo dia de vocês, dia 15 de outubro. Professora Elizabeth, com 31 anos de magistério, a gente sente a sua emoção
quando foi à tribuna falar da sua alegria de ser professora. Eu digo isso porque a gente sabe que é uma vida árdua, não é fácil ser professor. Quando a senhora começou a sua vida profissional, não pegou a era da informática, a era da internet, que era o tempo ainda de a biblioteca pública para fazer as suas pesquisas. A gente sabe o quanto que era difícil. Hoje, tudo mais moderno. Eu tenho certeza que a senhora vai encontrar muitos de seus alunos que a senhora deu todo o conhecimento, a educação e mostrou o caminho do bem, o caminho da profissão. E a senhora vai ser a eterna professora. Eu digo isso até porque, agora no final de semana, eu encontrei a minha professora, Renata, do meu 3º ano primário, com meus 50 e poucos anos. Eu cheguei e falei, tudo bem, minha professora? E dei um abraço nela, e ela falou, como é bom a gente ser reconhecida, depois de tanto tempo, quando ela foi minha professora, e me mostrou o caminho do bem, me mostrou tudo que eu tinha de seguir à frente. A senhora não foi só professora, como a minha professora Renata também não foi só professora. Ela foi minha mãe, muitas vezes, minha avó, a psicóloga, a avó, a enfermeira. E, com certeza, os seus alunos vão ter a senhora como a eterna professora, seja hoje, ou amanhã, ou sempre. Para Simone, parabéns, Simone, pela tua coragem de escolher essa profissão. A gente sabe hoje o quanto é difícil para o professor se manter numa sala de aula. Porque a gente sabe que hoje o aluno já não respeita mais como nos bons começos da professora Elizabeth, que ela poderia deixar de castigo, puxar a orelha. Hoje não pode mais nem sequer falar alto com um aluno, que eles vão reclamar para o pai, para o conselho tutelar, e o professor muitas vezes responde. A gente sabe que a sua vida profissional também vai ser árdua, mas parabéns pela sua iniciativa e ter escolhido essa profissão. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Daniel Rocha. Caros mestres, eméritos professores e professoras, hoje queremos dizer que admiramos cada um de vocês. As duas homenageadas, o professor Célio, o professor Carlos Bueno, que aqui estão na frente, mas temos centenas de professores da Ana Vitória e todos merecem nosso carinho e nosso reconhecimento. Muito bem lembrado, vereador Carlos. Desde o tempo que era obrigatório, o guarda-pó branco, cheio de giz, que nós aprendia pelo beabá, e hoje tem internet, jogos, mas sempre o fundamental não foi a estrutura física, nem a tecnologia. O fundamental foi o ser humano e o professor, bem lembrado por Vossa Excelência. Vocês são nossos mestres, são os alicerces de nosso conhecimento. Sabemos que um estudante precisa ler constantemente. Esse conhecimento, para ser um bom estudante, ele pode achar nos livros, mas o conhecimento para ser um bom homem, para ser uma boa mulher, para ser um cidadão de bem, eles acham nos ensinamentos de vocês. Podem ter certeza que vocês, professores, jamais vão lembrar de centenas, até milhares de alunos que vocês tiveram, mas cada aluno lembra de vocês para sempre. Talvez seja a profissão mais querida, mais profícua. Não é insalubre, mas é penosa. Quantas vezes vocês, na sala de aula, a senhora que tem experiência, viu um aluno, 1 ano excelente, 2 anos excelente, 3 anos excelente, e de repente o rendimento cai. Vão investigar e ver que a família estão passando por problemas. Vê que, infelizmente, as drogas, vê que, infelizmente, a bebida alcoólica está tomando conta de um familiar ou do próprio aluno, às vezes. O que vocês devem sentir no coração de vocês com isso? Às vezes vocês, por mais que tenham ensinamento, não têm o pátrio poder para tomar todas as atitudes que poderiam e que queriam tomar. Aproveitando que vocês duas são exemplo hoje, quero abraçar todos os professores e lembrar, mas como que eu vou lembrar de um professor dos vários que passam pela vida da gente? Então agora, no momento, eu me lembrei da minha primeira professora, lá na Escola Clementina Luna Costa, no ano de 1982.
Não a vejo há anos, mas sei que ela está na cidade e o nome dela é Sandra Regina Koch. Tomara que ela esteja bem. E mais uma coisa só, presidente. Nós falamos da Uniguaçu aqui, do seu representante, e as faculdades, a Universidade da Uniguaçu, a UNC, a FAF não fez agora o curso, a UENAD, mas a Uniur foi muito bem também. Estão em festa, mas isso vem lá dos 7 anos de idade, vem lá dos 8 anos de idade, vem do ensino municipal também. Então, junto com todos os alunos universitários, que hoje nós chamamos de universidade, estão felizes, estão de parabéns, graças ao trabalho inicial de vocês. Porque nós começamos no lugar chamado escola, e depois que vão para a universidade. Boa noite, e Deus abençoe todos os professores e seus familiares. Com a palavra, o vereador Valdecir José Rático. Senhor presidente, Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, boa noite. Parabenizo aos professores homenageados, professora Elizabeth e professora Simone, e estendo os parabéns aos demais professores e professores. Também desejo um feliz dia do professor. Não sei o que combina mais contigo, uma poesia, um livro, uma pintura. Sinceramente, fico pensando no que deve dar alegria a alguém que é objeto da alegria de tantos. Na verdade, o professor de verdade é aquele que prefere dividir o que possui do que ter somente para si. O verdadeiro mestre sente-se feliz quando percebe que o caminho que ele abriu tem sido trilhado por muitos. O mestre tem a sua realização no aprendizado do pupilo, da passagem da experiência. É por isso que em meras palavras não podem recompensar alguém que optou por essa carreira, que muitas vezes é dolorosa e cheia de espinhos. Clamo-te somente, mestre, abnegado coração, que se sensibiliza com os olhos sedentos por uma vida menos escura, mas cheia de luz. E essa luz está em suas mãos, em seu coração e em seu olhar. Que bom que existe um dia reservado só para você. Obrigado por sua obstinação incontida, pois graças a ela, você nunca desiste. Você é muito importante. Espero que vocês sejam sempre assim. Que Deus sempre esteja contigo, queridos professores. Boa noite. Com a palavra, o vereador Altair Lourenço de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, imprensa escrita falada, meu boa noite. Eu gostaria de dizer um muito obrigado à professora Elizabeth e também à professora Simone. E quando vocês falaram ali na tribuna, realmente vocês falaram com o coração e falaram em Deus. E que Deus proteja vocês sempre, e que Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, caminhe junto com vocês sempre, para que as crianças possam, com certeza, ter o aprendizado. Mas, senhor presidente, hoje eu quero mandar um abraço especial e um beijo no coração da minha professora, minha primeira professora da escola isolada Dom Pedro II, ainda era, do distrito de São Domingos, professora Angelina. Sei que ela passa por momentos difíceis com a perda do seu neto Douglas, que se acometeu de câncer e veio a falecer semana passada, e eu sei que ela passa momentos difíceis. Dizer para ela que tenha fé em Deus, que tudo na mão de Deus é possível. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Gostaria de fazer um cumprimento aqui em tempo ainda ao professor Marcos, colega de faculdade, colega da Uniguaçu, e que transmitam um abraço, professor Marcos, a todos os demais colegas professores da faculdade, assim como a direção, o professor Edson, a coordenadora do nosso curso de Educação Física, a professora Rosicler. Parabéns pelo dia e muito obrigado pela sua presença aí, professor Marcos. Também o professor Célio e toda a sua equipe, já tinha mencionado, mas toda a sua equipe pelo belo trabalho frente à Secretaria de Educação. Aqui passou uma história, vendo aqui a professora Simone e a professora Elizabeth. Professora Simone, evidentemente, início da carreira, com tudo pela frente, mas é uma carreira que vale a pena, professora. Eu há pouco conversava com a professora Elizabeth,
Eu achei que eu tinha mais tempo de serviço que a senhora, professora. A senhora me ganhou, tem 31 anos de exercício no magistério. É isso, não é? Quantas e quantas vidas e quantas pessoas tiveram a sua orientação e a sua dedicação, professora. Que honra. E dizer para a senhora que não pare, professora. A senhora tem uma experiência, uma bela vida de história dedicada à educação, que pode contribuir muito, professor Célio, ainda para a nossa educação. Tomara que a senhora não decida por parar. Eu, sinceramente, fico emocionado, porque ao vê-la falar tudo isso, eu fico pensando, para mim também, se eu quisesse, eu já teria o tempo de aposentadoria, mas eu pretendo continuar mais um bom tempo, por todos os desafios que nós temos e ainda as conquistas que temos nessa carreira do magistério. Parabéns a todos os colegas professores. Feliz Dia do Professor. Com a palavra, o vereador Luilson Schwartz. Senhor presidente, senhores vereadores, as nossas homenageadas, a imprensa falada escrita, ao público presente, meu boa noite. Eu gostaria, em nome da professora Simone, em nome da professora Elizabeth, estender os parabéns a todos os professores, tanto da rede pública municipal como os demais da escola particular, também da rede estadual, os professores da faculdade. Dar meus parabéns aqui ao professor, nosso colega Carlos Bueno, né, que é nosso colega nessa casa, ao Célio também, professor Célio, os parabéns. E queria, vocês vão me dar licença, eu vou dar um parabéns muito especial ao meu professor lá em 93, o Marcos Vieira, que está aqui. Fico muito contente de ver o senhor, depois quero dar um abraço no senhor e ter orgulho de dizer que eu fui seu aluno lá no Colégio Santos Anjos. E também dizer que eu acho que nada me tira da cabeça que tudo, as questões que envolvem as questões em termos de país, o que a gente tem que construir passa pela educação. Não tem jeito de a gente construir um país melhor, uma cidade, um estado melhor, se não começar pela educação. Então, gostaria de dar parabéns a todos. E é isso, meu presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, queria também falar sobre os nossos professores. Primeiramente, cumprimentando o secretário Célio, com seus comandados, professores de União da Vitória, parabenizando os professores, professora Elizabeth, professora Simone, dizendo que você com 31 anos de magistério, você começando, dizendo que eu entendo do sofrimento, mas acima do sofrimento vem o amor que vocês dedicam aos professores. Poucos anos eu conversando com uma professora, ela contando que um aluninho, lá no início, ela não conseguia ter a atenção daquele aluno. Era uma boa criança, mas não conseguia ter atenção, sempre tristinho. E um dia ela, se abaixando ao nível da criança, perguntou o que acontecia. E o aluninho dizia, meu pai deixou minha mãe e eu estou sozinho. Então, a professora passou a ser uma psicóloga daquele aluno. E em pouco tempo conseguiu fazer com que o aluno realmente desse um sorriso e passasse a admirar a professora e também assim aprendendo mais. Então, o professor, ele é um psicólogo dentro da sala de aula, sem contar o sofrimento que ele tem, quando no dia de hoje, com a lei do menor, prejudica muitas vezes o trabalho do professor. Então, eu parabenizo vocês grandemente pela dedicação, pela profissão que vocês abraçaram. Também quero cumprimentar o professor Marcos Vieira, da Uniguaçu, pela nota do ENAD, de classificação. Parabéns para a Uniguaçu. Leve ao diretor o nosso parabéns dessa Câmara de Vereadores. A gente fica orgulhoso. Eu vendo comentários da emissora, fico orgulhoso de saber que temos professores competentíssimos, mestres, que estão realmente levando o nome de União da Vitória para vários estados. Também gostaria de dizer que, além de ter formado professor, que não exerci, mas fui aluno da Astrogilda de Matos. Que saudade da Aldair Mucinelli. Então, eu também quero parabenizar do ginásio normal Marcelino Dutra, lá na década de 60 para 70, eu fui aluno. Então, é um tempo gostoso que a gente lembra, né, com muito saudosismo, mas é uma alegria hoje parabenizar vocês, professores. Realmente dizer que vocês são os heróis. Sabemos que
O Japão, como falou o professor, através da educação, ele conseguiu, pós-guerra, retomar, e hoje é um dos países mais pujantes, mais desenvolvidos. As Coreias e a China, hoje, investindo grandemente na educação, estão se fazendo os países mais potentes. São emergentes, mas que chegarão a um prazo muito curto a ser as potências do mundo. A Alemanha também, pós-guerra. Então, a educação realmente é o que nós precisamos. E apesar de tudo o que está acontecendo no Brasil, eu ainda digo, parabéns a esse governo que realmente investiu em educação. Tirei isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdir Luiz Cortelini. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer a nossa homenagem aos nossos professores. Em nome da Simone, da Elizabeth, eu gostaria de dar os parabéns a todos os nossos professores, desejar sucesso na sua carreira, que escolheram, e também pedir ao nosso Deus que abençoe a todos, dando saúde, paz, e que tenham harmonia, que tenham força para enfrentar o dia a dia dos alunos, que hoje não é fácil. Eu sei porque meu filho é professor e conta as dificuldades que ele tem dentro de uma sala de aula. Mas isso, cada um escolhe uma profissão. Então, eu desejo muita felicidade a todos os professores, tanto na municipal como estadual. E tenham uma boa noite. Com a palavra, o vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, professora Elizabeth e professora Simone, nesta data vem aquela nostalgia, vem aquelas saudades do tempo que a gente estudava, no começo da vida da gente. Estudei no Colégio Astolfo Macedo de Souza e lembro bem da professora Lindalva, da professora Antônia, da Leonice Martins Hirsch, professora Diva, professora Aurora. Pessoas, e acho que a única que foi minha professora naquele tempo que está viva ainda é a professora Jane. Essas pessoas, mesmo a gente vindo de família humilde, elas foram responsáveis pela minha vida. Por quê? Porque elas me ensinaram o caminho, tentaram me passar o conhecimento. Mas o caminho, quem decide é a criança, é o jovem, é a pessoa. Vocês têm a incumbência de mostrar o caminho a todos nós. Eu poderia dizer assim que ser professor, ou a profissão de professor, é como se fosse os pais de todas as demais profissões. Porque não existe engenheiro, não existe astronauta, não existe nenhuma outra profissão se não for pela profissão de professor. E principalmente do ensino fundamental, que é na hora que está se formando o caráter da pessoa. Então, eu gostaria de deixar aqui, dizer à professora Elizabeth, principalmente, as suas dificuldades, como a senhora passou morando no interior, terminando seus estudos através de apostila e vindo fazer provas aqui, que a senhora foi fundamental, não só para a sua região, que dava aula para várias turmas numa só, mas para atualmente. E a professora Simone, que siga esses exemplos, né, porque eu sempre falo assim, que tudo que a gente faz com amor, com carinho, sai bem feito. Parabéns a vocês e parabéns a todos os professores de União da Vitória. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Elizabeth, Simone, realmente, quando a gente vai prestar homenagem, essa homenagem se estende muito e acaba a gente começando até chovendo molhado por tudo que foi dito. Mas eu não poderia deixar de prestar também as minhas homenagens a vocês duas e a todos os professores. Todos os professores, porque realmente, como foi dito aqui, é a profissão que vai dar o caminho para a gente. É onde que nós podemos sair de onde estamos, se realmente nós valorizarmos a educação. Principalmente, eu fico sempre pensando na educação integral como
uma alternativa do país. O dia que a gente conseguir a educação integral, que a criança fique o dia inteiro na escola, pode ter certeza que esse país vai para frente. Então, meus parabéns a vocês duas, e em nome de vocês duas, homenageio a todos os professores, né, de União da Vitória, todos os professores, inclusive, como eu conversava com o Daniel, a minha primeira professora também, não é daqui, é de Minas Gerais, a Neide, que não sei se está viva ou não, mas a gente sempre lembra, o carinho que a gente lembra, professor, é aquela, a gente, como diz o Daniel, podemos, o professor às vezes esquecer de determinado aluno, porque são muitos os alunos que passam pelo professor, mas são poucos os professores com cada aluno, e o aluno sempre lembra, principalmente da primeira professora. Né? Então, parabéns a vocês e parabéns a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a imprensa, falada escrita, o presidente de partidos, representante da OAB, população em geral. Também quero saudar de modo especial a professora Elizabeth, professora Simone. Cumprimentando as professoras, cumprimentamos os demais professores. E pedimos, em nome dessa casa, em nome dos vereadores, que levem o nosso carinho, nosso respeito e nosso agradecimento a todos os professores. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 21 de outubro de 2013, em horário regimental. Senhoras e senhores, o nosso muito obrigado.